Boa noite, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui essa noite, poder compartilhar mais um pouco da palavra com você. Sei que você está aí na sua casa, com a sua família, mas que bênção, não é? Nada pode parar a igreja do Senhor, e nesse tempo o Senhor tem cuidado, né? Separado pessoas, capacitado pessoas que estão aqui trabalhando para servir a sua vida, para que da sua casa, do conforto da sua casa, você possa receber a palavra, amém? É uma alegria muito grande, nós precisamos estar atentos a isso, ser gratos. Eu queria incentivar você a estar orando pelos irmãos que têm trabalhado aqui, têm entregado a sua vida nesse período de quarentena para vir aqui servir a sua vida, amém? Que nós possamos estar atentos, guardando a vida dos nossos irmãos, que nós possamos estar conectados de coração, de alma, de espírito, que em nome de Jesus essa distância física, ela não nos separe em visão, em alvo, amém? E eu queria te incentivar a estar orando pela vida de cada irmão. Isso não estava no script, mas eu creio que o Espírito Santo ele tem liberdade no nosso meio, amém? Aleluia! E essa noite, eu quero conversar um pouco com você. Eu acredito que é uma noite onde o pai, ele assenta os seus filhos na mesa para ter um bate-papo. E eu creio que vai ser assim, amém? Então fica conectado, fica ligado comigo, fica ligado com aquilo do coração de Deus que vai descer essa noite para alcançar o seu coração. E eu já queria começar dizendo para você que eu tenho um recado para você. O Senhor manda dizer para você que está tudo bem. Está tudo bem. Não é fraqueza o medo bater na sua porta. Não é fraqueza você sentir medo. Sabe, o problema, queridos, e eu acredito que você já tenha escutado falar isso, o problema não é você ter medo por um momento. O problema é o medo ter você, o medo te possuir, amém? Mas essa noite o Senhor manda dizer para você que sentir medo, tá tudo bem sentir medo, amém? E eu creio que essa noite, através da palavra, você vai ser livre. Talvez o medo tenha tentado cercar a sua vida, talvez o diabo tenha lançado tantas coisas, talvez na questão da saúde, talvez na questão das finanças, né? A gente está num período onde as pessoas têm passado tantas dificuldades, tantas situações desafiadoras, não é verdade? Mas o Senhor manda dizer para você, não tem problema você sentir medo. Agora lembre, o Senhor é com você. Se você olhar para as Sagradas Escrituras e olhar para a história de tantos homens e mulheres que o Senhor levantou para realizar grandes feitos, é interessante quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós percebemos, por exemplo, Moisés tinha um histórico, havia passado uma série de coisas, em um determinado momento da sua vida, Moisés está ali, apacentando, né, as ovelhas do seu sogro Jetro, e o Senhor aparece para Moisés na sarça ardente. E você sabe que quando esse episódio ocorre, o Senhor se revela a Moisés, e ele vai dizer, Moisés, eu estou te chamando para libertar o povo. Através da sua vida, eu vou libertar a nação de Israel. Eu vou libertar o meu povo. Eu vou libertar aqueles que têm aliança comigo, Moisés, através da sua vida. Mas sabe, irmãos, que Moisés ele não olhou para Deus e disse, é isso aí, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu vou fazer porque o Senhor é comigo. Não, irmãos, Moisés teve medo. A primeira reação de Moisés foi virar e dizer, Senhor, quem sou eu? As pessoas não vão crer em mim. Eu não sei falar, eu tenho uma língua pesada, Senhor, eu não tenho condições. Moisés começou a tentar mostrar para Deus e convencer a Deus que a impossibilidade era maior do que a capacidade dele. Moisés, irmãos, ele sentiu medo, ele não ficou confortável naquela posição. E a resposta de Deus para Moisés foi, Moisés, eu sou contigo. Moisés tentou de todas as formas, Senhor, como eu vou falar? Como eu vou falar? É interessante quando você lê ali Êxodo, entre o capítulo 3 até o capítulo 5, eu recomendo depois, se você puder, você leia.
E você vai perceber, é interessante como nós percebemos, Moisés parece estar tentando convencer a Deus de que ele não pode. E Deus fala: Moisés, eu sou contigo, eu vou usar você, Moisés. E Moisés fica insistindo: eu não sei falar, eu não sei como vai ser. E parece que tem uma hora que Deus fica assim: cara, você não vai me convencer, mas tá bom. Já que você está insistindo tanto nesse negócio de boca, teu irmão não é teu irmão Arão, assim, tá bom, então eu sou com você e sou com ele também. Sabe, parece que Moisés ele estava tão convencido ali de que ele não conseguiria, que Deus vira para Moisés e fala assim: tá bom, Moisés, eu vou levantar teu irmão para te ajudar, mas eu sou contigo, cara, vai dar certo. Deus não falou: cara, você sabe a versão Bruno César revista atualizada, eu já vou começar brincando com você um pouco, só para a gente não ter que abrir tantos textos e ganhar ou economizar um pouco de tempo. Mas dentro daquele contexto, Moisés sentiu medo, irmãos. Sabe, quando nós olhamos para a vida de outros homens que foram chamados, Gideão, quando o anjo aparece para Gideão e fala: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo, você vai livrar a nação de Israel dos midianitas, dos inimigos, dos opressores. Gideão faz a mesma coisa: ah, Senhor, eu não, eu sou pequeno, eu sou incapaz. A minha família, não, a minha família é a mais pobrezinha que tem, a menorzinha, a minha família. Irmãos, Gideão, ele sentiu medo. Eu quero dizer para você essa noite: não tem problema se você sentir medo. A questão não é o medo chegar e bater na sua porta, porque nós somos seres humanos, nós ainda não chegamos ao nível de perfeição, de maturidade que o Senhor espera, e nesse processo a gente vai ter que lidar com algumas coisas. E você vai sentir medo. Eu quero te dizer, talvez se você está passando por uma situação e você sente medo, você vai vencer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu preciso te avisar que em algum determinado momento vão se levantar outros desafios, e é possível que você sinta medo novamente. Até que nós encontremos com o Senhor nos ares, até aquele dia onde nós seremos totalmente redimidos, onde Paulo fala que eu vou conhecer a Deus como sou conhecido dele. A minha mente vai ser completamente restaurada ou completamente transformada a um nível onde eu vou ter um conhecimento, poderia dizer assim, máximo. Nesse momento, o medo não vai ser mais uma questão que vai me afligir ou que vai me parar, perdão, o medo também não te para agora, mas o medo não é uma circunstância na qual eu vou, às vezes, ter problemas, amém? Mas enquanto nós andarmos aqui na terra, dificilmente, irmãos, enquanto você estiver aqui na terra, você vai passar por situações que o medo vai tentar bater na sua porta. O Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele fala: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você não precisa se sentir condenado. Talvez você esteja se sentindo fraco, talvez você esteja se sentindo oprimido, mas eu quero te dizer, irmãos, o Senhor é contigo. Aleluia. Eu já falei aqui do exemplo de Moisés, eu já falei aqui do exemplo de Gideão. Eu queria citar ainda Jeremias, se você olhar Jeremias capítulo 1, você vai perceber quando o Senhor chama Jeremias, ele diz: Jeremias, eu te levantei e te constituí para ser um profeta, você vai ser profeta das nações. E a resposta de Jeremias é: ah, Senhor, não diga que eu sou um profeta, porque eu ainda sou um menino, eu ainda sou uma criança, eu ainda sou muito novo. E o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, não diga que eu sou um menino, porque eu disse que você é profeta. E se eu disse que você é profeta, você é profeta. Sabe de uma coisa, meu irmão e minha irmã? O Senhor disse que você é mais que vencedor sobre todas as coisas. O Senhor diz que maior é o que habita em você do que aquele que habita no mundo. Você não está desamparado, você não está sozinho. Eu sei, aliás, eu faço ideia, né? Eu não posso dizer que eu sei porque eu não estou na sua pele. Eu tenho desafios na minha vida. E talvez você possa estar pensando e achando que os seus desafios são maiores, os seus desafios são únicos. Quem vai me entender? Afinal de contas, eu estou passando por esse desafio. Eu não sei como vai ser, talvez o desemprego, irmãos, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu quero dizer para você que Jesus se entregou na cruz do Calvário para que você pudesse ter uma esperança, para que o Espírito Santo de Deus habitasse dentro de você. Você já ouviu essa história? Sabe, um dia o homem pecou e por causa do pecado o homem se tornou escravo de Satanás. Ele se tornou filho da ira, filho da desobediência, como a Bíblia registra em vários momentos.
Isso ocorreu por causa da desobediência do homem. Mas Deus, ele não ficou sentado olhando o homem se perder como se isso fosse ficar de qualquer forma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, ele veio como homem e ele sofreu o preço da punição do pecado. Irmãos, não há nada que você possa passar que Cristo não tenha sido tentado ou que ele tenha sofrido um nível de opressão, não só igual, mas muito maior do que aquilo que você sofreu. Porque eu sei que talvez você possa estar se sentindo debaixo de uma pressão, talvez emocional muito grande, e o medo está tentando te sufocar, mas eu quero te dizer, o Senhor Jesus Cristo passou por algo pior ainda. Nós temos os registros bíblicos, por exemplo, lá do Getsêmani, quando Jesus está orando ali e Jesus está debaixo de um sofrimento tão grande, uma pressão tão grande emocional, que ele vai suar gotas de sangue. Isso é um fenômeno muito raro que se chama hermatidrose. É um fenômeno onde a pessoa está debaixo de um nível de pressão emocional tão grande que ela chega a suar gotas de sangue. Então eu quero dizer, irmão, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a pressão que você está passando, mas Cristo sofreu pressão superior lá no Getsêmani para que você fosse livre. Aleluia. Ele se entregou na cruz do Calvário, ele morreu. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se entregou, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, que andou aqui na terra sem pecado. A Bíblia diz: Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se entregou na cruz, ele se fez propiciação pelos nossos pecados, ele foi o nosso substituto para que nós tivéssemos um acesso a Deus. A questão, irmãos, é que se a gente não tomar cuidado, a religião vai tentar pintar um set pra gente e a gente fica achando que é uma coisa meio mística. Isso é uma história meio para animar a gente, para deixar a gente melhor, para fazer a gente se sentir bem. Só que não, meu irmão. A palavra de Deus, ela é a verdade. Agora, existe algo que nós precisamos considerar, que o que Cristo fez, ele deu um start em uma nova estação no reino do Espírito. Porque houve uma questão histórica que não daria tempo da gente explicar tudo agora, mas houve uma questão histórica na época de Jesus, onde ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, aqueles que tinham a promessa de que ele viria para resolver todas as questões da humanidade. E porque ele foi rejeitado, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, a tantos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, por conta disso, Jesus inaugurou algo e ele subiu. Ele disse: toda autoridade me foi dada. Ele ressuscitou, ele pagou o preço, ele retomou o controle de todas as coisas. Porque, a princípio, o diabo, ele se tornou o Deus desse século. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o diabo é o Deus desse século, ou o Deus desse mundo. O apóstolo João, ele diz que esse mundo jaz no maligno. O diabo, ele alcançou uma condição. Porque Salmo capítulo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus é um Deus de princípio, ele entrega o governo para o homem, e o homem, por causa do pecado, ele entrega esse governo para Satanás. Então Cristo pagou o preço, o justo morrendo no lugar do injusto. Quando Jesus ressuscita, ele vai reivindicar a autoridade que o diabo conquistou por causa do pecado, porque ele pagou o preço do pecado do homem. Agora, por conta de uma questão de Jesus ser rejeitado naquela época, ele adiou o projeto final de Deus. Qual é esse projeto final? Um dia Jesus vai voltar, ele vai rasgar os céus, irmãos, ele vai descer para governar sobre a terra e vai estabelecer um reino de paz, de justiça e equidade. Agora, enquanto isso não acontece, ele vai estabelecer isso fisicamente. Enquanto isso não acontece, ele inaugurou algo aqui para nós. Fisicamente ele ainda vai voltar. Fisicamente Jesus Cristo voltou e se assentou no trono. Agora, espiritualmente ele deixou estabelecido. Tá bom. Vamos fazer um negócio. O diabo, ele era o Deus desse século. Jesus toma autoridade. Mas ele ainda não estabeleceu isso ainda num plano físico. Então, nesse momento, o diabo ainda está operando no mundo. O mundo ainda está caído. Até que Jesus volte e restabeleça todas as coisas.
Mas enquanto isso, algo espiritualmente falando já iniciou. A Bíblia vai dizer lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, que Ele, Deus, nos transportou de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas sabe, irmãos, de nós, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós não somos tirados da terra e somos levados para o céu. Então nós estamos aqui na terra, mas existe algo ainda acontecendo. Então nós estamos vivendo o que eu gosto de chamar de dualidade. O que seria essa dualidade? São duas realidades coexistindo ao mesmo tempo. Existe uma realidade física, natural, que você percebe com os seus olhos e com os seus sentidos, com o seu corpo. Você lidar com essas coisas no âmbito natural, mas também existe ao mesmo tempo uma realidade espiritual, que já foi estabelecida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, ele chega a dizer que enquanto nós estamos nesse corpo físico, nós estamos distantes do Senhor, ausentes do Senhor. Mas a Bíblia também ensina que uma vez que nós entregamos a vida ao Senhor, nós nos tornamos templo do Espírito, e o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ele vem morar dentro de nós. Uma dualidade. Que dualidade é essa? Fisicamente existe algo, mas espiritualmente existe um outro algo. E aí Deus estabeleceu. Então como que vai funcionar agora nesse tempo, Bruno? Então como que eu tenho que reagir, já que existe uma circunstância, existe um problema, existe uma crise, mas a Bíblia fala que todas as coisas já foram estabelecidas no reino espiritual. Para mim, como é que é isso? Como é que eu vou lidar com isso? E é por isso que a instrução de Deus para nós é que o justo viverá pela fé. Sabe, irmão, você é o justo. Você não é o justo porque você é muito bonzinho, porque você está na religião certa, porque você congrega na Igreja Verbo da Vida, ou qualquer que seja a denominação. Se você está assistindo os vídeos aqui da nossa igreja, tem muitas pessoas, né, que comentam que estão assistindo os vídeos aqui da nossa igreja, porque nesse tempo não estão tendo culto nas suas igrejas locais nem online. Eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, amém? Nós somos a Igreja de Cristo, independente de qualquer placa denominacional. Então você que está nos assistindo, é um prazer ter você conosco, amém? Agora, irmãos, como é que eu vou lidar com isso? Como é que vai ficar essa situação? O justo viverá pela fé. Agora, o justo é justificado pela fé em Jesus Cristo. Então, se eu creio em Jesus, eu sou justificado. Quando eu creio com o meu coração e confesso com a boca, eu nasço de novo. A Bíblia diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Ou seja, Jesus pagou o preço para que você não precisasse fazer nada. A salvação não é dada por obras, porque se fosse pelas obras, irmãos, nenhum de nós ia merecer a salvação. Ele, o Filho de Deus, pagou o preço por nós, para que independente do merecimento, nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Agora, isso inaugurou algo em nosso espírito. Eu sou justo, eu sou justiça de Deus. O que eu sou chamado a fazer agora? Viver pela fé. E o que é a fé? A fé é a certeza. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Como assim? Você lembra o que eu comecei conversando com você? A fé é a certeza de coisas que se esperam. Que coisas são essas que se esperam? A manifestação total daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele vai voltar um dia e vai estabelecer todas as coisas. Então é algo que está associado ao futuro, é algo que eu espero. Mas também é um fato que eu não vejo. Por que é um fato que eu não vejo? É um fato, é algo que já está estabelecido, ainda que eu não veja. Porque é no reino do Espírito. No reino do Espírito já está feito. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós fomos abençoados. Ele diz assim: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo você é completo, você é abençoado, você é próspero, você é rico, você é sarado. Você tem alegria disponível para você, você tem paz, tudo o que você precisa já está estabelecido em Cristo. Agora é necessário que eu receba isso pela fé. A fé, irmãos, ela é um acesso que toma posse daquilo que está estabelecido na palavra para mim. A Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então quando eu ouço a palavra, eu creio na palavra, algo é gerado no meu coração. Agora eu preciso pensar naquilo, agora é necessário que eu fale sobre aquilo, agora é necessário que eu haja de acordo com aquilo. Isso é o processo da fé. Eu recebo, quando eu ouço a palavra, ela chega no meu coração.
Mas não acaba aí, porque eu preciso meditar na palavra. A Bíblia vai ensinar o tempo inteiro pra gente a importância do meditar. Irmãos, você tem a oportunidade todos os dias da sua vida. O medo vai tentar bater na porta da sua mente. O medo vai tentar se apossar de você. Como? Lançando coisas. Olha aí, como é que vai ser? Como você vai reagir? Não vai dar, hein? Vai passar fome. Olhem, essa doença vai te pegar, você vai morrer. O medo vai tentar te dominar através da sugestão. Agora você vai ter que decidir se você vai ficar com a sugestão do medo, com os noticiários ou com aquilo que Deus está falando para você na sua palavra. Vai ser a sua decisão, aquilo que vai ocupar o seu pensamento, irmão, é você que escolhe. Você pode vencer o medo. Como? Crendo na palavra, meditando na palavra. A Bíblia diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. O Senhor diz assim: não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Para que tenha cuidado de fazer segundo tudo que está escrito, e então farás prosperar o seu caminho, ou algumas versões, será bem sucedido em tudo que realizar. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos esperando que Deus realize algo, quando Deus já estabeleceu todas as coisas no reino do Espírito. Está aguardando que a gente possa crer na palavra dele, viver pela fé, meditar na palavra para tomar atitudes. As atitudes correspondentes que vão trazer a manifestação da vontade de Deus para nossas vidas. Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim: olha, se você tentar fazer tudo o que a Bíblia diz, você não vive. Mas sabe, irmãos, que é justamente o contrário. Se você não fizer o que a Bíblia diz, você não vive. Agora a questão é que não é na força do seu braço, é decidir, crer com o coração, meditar, gastar tempo pensando nessas verdades, falar sobre essas verdades. O espírito da fé é assim: criei, por isso falei. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. A boca fala do que está cheio, o coração. Lucas capítulo 6, versículo 45. Isso é um processo que depende de mim e de você. Agora, o medo bateu na porta? Está tudo bem. Está tudo bem. Vai bater, mas você precisa se assegurar. O que vai ocupar o meu pensamento é a palavra de Deus. Eu vou ficar com a palavra de Deus e com a vontade de Deus para a minha vida. Sabe, irmãos, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. E quanto mais eu olho para a palavra, mais eu fico impactado. E sabe, você pode, talvez, algumas pessoas possam estar pensando nesse momento. Mas isso é muito, é utopia que fala, né? Uma coisa muito, é uma viagem, é um conto de fadas. Esses dias meditando, conversando com algumas pessoas, eu comecei a considerar. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia mais ou menos assim, que a ciência segue a voz de Deus. E meditando sobre isso, eu anotei a seguinte frase, eu disse: a ciência nada mais é do que a constatação do que Deus fez ou do que Deus falou, ou da vontade de Deus. Porque, irmãos, o que segura você sobre a terra e impede que você saia flutuando por aí não é a gravidade, é a palavra de Deus. Deus disse, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo, a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 3 ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas que foram criadas ou geradas, foram geradas pela palavra de Deus. E aí você pode pensar, tá, mas e aí? Será que é isso que a ciência mostra? Será que é isso? Irmãos, quanto mais você estuda e você observa a ciência, a história, a arqueologia, sabe, eu gosto de falar sobre essas coisas, porque isso só reforça mais ainda. Não é que eu preciso dessas coisas. Eu achava que a ciência e a fé, elas andavam na contramão muitas vezes, mas na verdade elas não andam. Alguém aí pode dizer que a fé é inimiga da razão, mas não deveria. O problema não é a fé ser inimiga da razão. Talvez o problema é que a nossa razão ou a nossa mente não está conectada e alinhada com a palavra. Irmãos, porque se existe algo natural que eu estou vendo, o meu pensamento me diz aquilo, mas a palavra me diz outra, não é que a razão é inimiga da fé, não. É a razão que está errada. Porque a razão para estar certa, ela precisa estar conectada na palavra. Eu preciso que os meus pensamentos estejam alinhados com aquilo que Deus disse. Sabe, irmãos, durante muito tempo se acreditou que todas as pessoas da humanidade serem descendentes de um casal num jardim era uma coisa meio fantasia.
Mas você sabia que se hoje, falando de arqueologia e de ciência, dados científicos, se você pesquisar, se eu não me engano, são as 5 civilizações mais antigas da história da humanidade. Todas elas têm registros arqueológicos de que a raça humana, ela começou com um casal em um jardim que foi enganado por uma serpente. E se eu dissesse para você que hoje é inquestionável que existiu um dilúvio exatamente como a Bíblia narra? Já é inquestionável, é provado pela ciência, pela arqueologia, pelos estudos e etc, etc. Já é. Durante muito tempo disseram, a Bíblia é viagem, porque olha que loucura lá no Gênesis. Primeiro foi criado a luz e depois o sol, mas a luz é um resultado do sol. E durante muito tempo, pessoas inteligentes ficaram falando isso. Mas você sabia que estudos recentes, já no século XX, no século XXI, eles descobriram que a Bíblia sempre esteve certa? Que na verdade a luz precisava ser criada antes do sol ser criado? Irmão, se eu parasse para contar para você, Davi era considerado um mito inventado pelo povo judeu, até que descobriram registros, né, lá na ciência, na arqueologia. Quando eu falar registro, você já sabe que é mais ou menos essa parte, de reis inimigos falando do rei Davi, do poderoso rei Davi, com o seu exército. E existem muitas outras comprovações. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus é a verdade. Não tem como. Se a palavra de Deus diz, é daquele jeito. E o que nós poderíamos falar de Jesus? Os historiadores, eles falam muito de um certo personagem chamado Alexandre o Grande. Esse cara foi um general grego que ninguém vai questionar que esse cara existiu. Mas você sabia que, cientificamente falando, existem mais provas de que Jesus existiu e andou sobre a terra do que o próprio Alexandre o Grande? E sabe o que é mais interessante? Certa vez um matemático, ele fez um cálculo, um estudo. E a matemática é uma ciência exata, né? Então ela faz parte da ciência, de dados científicos. Esse cara, ele fez um levantamento, porque tem aproximadamente entre 300 a 380 profecias sobre Jesus no Antigo Testamento. Agora, é interessante que se você fizer uma pesquisa, você consegue registrar, porque algumas se repetem. Você consegue registrar pelo menos 45 profecias diferentes, falando sobre Jesus. Ele vai nascer em Belém, ele vai ser chamado do Egito, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Esse matemático, ele fez um estudo, e nesse estudo mostrava que para que um homem existisse na história e cumprisse apenas 8 dessas 45 profecias diferentes, a chance de um homem nascer e cumprir aquelas coisas ali era 1 em 1 quatrilhão, ou seja, traduzindo para o português, impossível. Seria impossível, mas Jesus nasceu, contrariando o impossível. Irmão, você está acostumado com o impossível. A Virgem deu à luz um menino. O nosso Senhor, ele morreu, ele foi pendurado na cruz, mas ele ressuscitou. O impossível para nós, ele não existe. Tudo é possível para o que crê. Então, irmão, eu não sei qual é o nível de pressão e de dificuldade que está diante dos seus olhos hoje. Mas o que o Senhor manda te dizer é, ei, há esperança. O Senhor é com você. Você não está desamparado, você não está abandonado. Fique com a palavra de Deus é a verdade. Bruno, mas você não sabe a minha situação. Você não sabe qual é a condição que eu estou passando. Eu quero dizer para você, Deus sabe qual é a situação, a condição que você está passando. Talvez, irmãos, seja só uma questão de observar algumas coisas. O diabo vai tentar fazer barulho e plantar uma coisa para você dizendo aquilo que não é, porque ele é mentiroso, ele vai tentar dizer mentira, ele vai tentar te mostrar o natural, ele vai tentar te mostrar a circunstância, mas a sua posição como filho de Deus é se agarrar à palavra. A palavra diz, eu creio, eu sou amado, eu sou sarado, eu sou rico, eu sou próspero. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não vai permitir que os meus pés vacilem. O guarda de Israel, ele não dorme. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de chamar o Ministério de Música para me ajudar. Sabe de uma coisa? Certa vez, 3 jovens hebreus
estavam diante de uma situação muito perigosa, muito complicada. Eles são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Essa história está registrada em Daniel, no capítulo 3. E é interessante porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam numa situação hostil. Eles estavam numa condição onde eles deveriam se curvar e adorar uma estátua de um rei pagão, um rei que adorava vários deuses. Um rei que tinha práticas completamente contrárias à vontade de Deus. Então aquele rei, ele cria uma estátua de ouro e ele exige que todas as pessoas adorem. E não só isso, aqueles 3 jovens, eles tinham uma condição naquela época, de certa forma, social privilegiada, por causa de algumas coisas que já haviam acontecido. E é interessante que aqueles 3 jovens, justamente porque eles tinham essa condição privilegiada, algumas pessoas movidas de inveja, deram um jeitinho, e é assim que o diabo faz, ele influencia pessoas, ele usa situações e contextos para tentar te atingir. E sabe, aqueles 3 jovens estavam diante daquele rei furioso, um rei idólatra, furioso, com a sua estátua, as suas autoridades, os seus generais, os seus sápatras, os prefeitos e todas aquelas pessoas. E aquele rei vira para aqueles 3 jovens e diz: ei, quer dizer que eu ouvi dizer que vocês não vão adorar a minha estátua, não? Que negócio é esse? Não, vocês vão adorar sim. E ó, seguinte, eu vou mandar tocar aqui os instrumentos, assim como eu estabeleci o decreto. Vou mandar aqui tocar os instrumentos, e quando os instrumentos tocarem, vocês vão se prostrar, porque no meu decreto dizia que se não fizer o que eu estou falando, se na hora que tocar os instrumentos, aleluia, os instrumentos foi. Se na hora que tocar essas coisas, se as pessoas não se prostrarem para adorar a minha imagem, a minha estátua, eu vou jogar na fornalha ardente. Sabe, irmãos, uma fornalha que estava quente, que tinha chamas, uma fornalha acesa. E ele diz: olha, vai ser o seguinte, já que vocês estão de abuso, eu vou acender a fornalha 7 vezes mais. Eu vou chegar a fornalha na temperatura máxima dela. E quem vai ser o Deus de vocês? Vocês pensam que vocês adoram outro Deus? Vocês não vão ser atingidos pela minha vontade, pela situação, pelo problema do mundo? Eu quero dizer, irmãos, talvez seja isso que o diabo esteja tentando fazer. Porque você é crente, você é filho de Deus, tu acha que vai se livrar da situação? O mundo todo está sofrendo, mas irmãos, caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido, nós não seremos abalados, porque nós temos uma confiança. Sabe, aquele rei, ele vai dizer para aqueles jovens: vocês vão se prostrar e vão adorar sim. Porque afinal de contas, senão eu vou matar vocês. E quem vai ser? Quem é o Deus de vocês para livrar vocês da minha mão e da fornalha? Como é que vai ser? É melhor me adorar. E começaram e é interessante que aqueles jovens, com ousadia e intrepidez tão grande. Irmãos, eu quero dizer para vocês, será que eles não sentiram medo? Irmãos, não deixe o medo te impedir de agir e não deixe o medo te paralisar. Esteja sensível. Nesse tempo eu declaro sobre a sua vida, seus olhos abertos, sabe, discernimento para entender a vontade do Senhor. Sabe que nesse tempo Deus pode te dar uma inspiração que vai mudar a sua vida e a sua história, porque sempre que houve uma crise, uma pressão muito grande, Deus levantou o seu povo, Deus levantou os seus filhos. Não vai ser diferente com a sua vida. Você não vai ficar prostrado diante da situação, mas você vai se levantar como vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. E sabe, aqueles jovens, eles vão dizer: ei, sobre isso a gente nem tem que te responder. Porque se o nosso Deus quiser, Ele livra a gente da sua mão e da fornalha. E fica sabendo de uma coisa? Se Ele não quiser, ainda assim nós não vamos te adorar. E aquele rei vai pegar aqueles 3 jovens, vai mandar eles serem jogados dentro da fornalha. Eles são jogados dentro da fornalha, e a Bíblia diz que a fornalha estava acesa, numa temperatura de tal forma que os próprios homens fortes que foram jogar aqueles jovens amarrados dentro da fornalha, eles morreram incinerados. Você entendeu? Aleluia. Eles foram queimados, eles morreram só de jogar os jovens dentro da fornalha, os 3 jovens. Mas é aí onde a gente começa a perceber algumas coisas. Às vezes a gente acha que vai ser de um determinado jeito. Às vezes a gente quer limitar a forma como Deus vai agir na nossa vida. Irmão, a sua função é confiar. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre esforçai-vos para que entreis num descanso.
de viver pela fé. Às vezes a gente tem que colocar força mesmo para não se prostrar diante do medo da circunstância, para entrar no lugar de descanso que Deus tem para a nossa vida. Sabe que assim como aqueles jovens hebreus, às vezes nós não somos livres da fornalha, mas na fornalha. Porque, irmão, não tem como, essa crise já chegou e ela está espalhada pelo mundo, mas você não vai ser atingido. Aqueles 3 jovens foram jogados amarrados dentro da fornalha, mas a Bíblia diz que o rei estava olhando e de repente ele vira para os seus oficiais e diz: ei, não foram 3 jovens que nós jogamos lá dentro da fornalha? Ele diz: rei, foram 3. E ele diz: e por que eu estou vendo 4? E eles estão andando, e um é semelhante ao filho dos deuses. É interessante porque a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus Cristo, quando mostra Jesus em glória, vai dizer que os seus pés são de bronze polido, como que refinado numa fornalha. Sabe, irmãos, ainda que pareça que você está dentro da fornalha, eu quero te dizer, o Senhor é contigo. Nem um fio de cabelo vai se queimar, porque o Senhor é contigo. Essa provação, essa tempestade vai passar e ela não vai te parar. O diabo tem tentado dizer para você diferente disso, mas ele é um mentiroso. Aleluia, aleluia. E a minha oração para você essa noite é para que os seus olhos abram, para que você tenha consciência e percepção da realidade correta. Como assim? Sabe, certa vez em 2 Reis, capítulo 6, tem um registro do profeta Eliseu, que ele estava com o seu servo no monte, e vieram exércitos para matá-lo, para pegá-lo e para matá-lo. E o servo, ele desce do monte, e quando ele vê aqueles exércitos lá, ele volta, ele vai dizer: meu senhor, Eliseu, já era, acabou pra gente, tem uma crise aí, a gente vai morrer, tem um exército atrás da gente, a gente não tem nem arma, como é que vai ser? Irmão, não ache que Deus fica impedido de realizar algo na sua vida por causa daquilo que você não tem, porque tudo que você tem é mais do que suficiente para Deus fazer o que Ele precisa na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E aquele jovem está ali, provavelmente desesperado, e Eliseu vai dizer para ele assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E a oração deles é para que aquele jovem abra os olhos, para que os olhos dele sejam abertos. Senhor, peço que abra os olhos dele. Quando ele abre os olhos, ele vê exércitos e carruagens de fogo do Senhor do lado de Eliseu e daquele jovem. Irmãos, o que você precisa é abrir os seus olhos. Nosso pastor tem ministrado, tanto para nós sobre isso. Se você ainda não viu, você pode ir lá assistir os vídeos, abrindo os olhos em tempo de crise e etc. Amém? Mas a minha oração é para que você abra os seus olhos, porque eu quero te dizer uma coisa, irmãos: nem a morte pode te parar mais, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, nem a morte pode te parar. Se nem a morte pode te parar, eu quero te dizer, quanto mais uma crise ou uma enfermidade, nada vai te parar. Eu sei, irmãos, existem situações, existem circunstâncias, existem pressões, existem coisas que talvez já até aconteceram, mas eu quero te dizer, nós temos uma esperança, que o Senhor é conosco aqui na terra. E como Jesus disse, ainda que morra, viverá eternamente, porque a morte para nós, ela não é um final, ela é uma passagem, porque um dia todos nós nos encontraremos com Ele nos ares. Um dia aqueles que morreram vão ressuscitar, todos nos encontraremos nos ares e vamos nos alegrar. Amém, irmãos? Aleluia. Então a minha proposta para você é, essa noite, que os seus olhos espirituais possam ser abertos, que você possa se enxergar como Deus te vê, que você possa vencer o medo e se levantar com autoridade diante das circunstâncias e das adversidades. Eia, se levante, decida meditar na palavra, decida falar da palavra e agir de acordo com a palavra. Eu quero te falar, nada vai ser impossível para você. Amém, meu irmão? Aleluia.